Bom, meus amigos, eu gostaria nesse vídeo de falar a respeito de um livro que ficou muito famoso na Idade Média, o Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas. E vamos entender. Um dos trechos do livro diz assim: é preciso observar especialmente que essa heresia, qual heresia? A da bruxaria, difere de todas as demais heresias, porque nela não se faz apenas um pacto tácito com o diabo, e sim um pacto perfeitamente definido e explícito que ultraja o Criador e que tem por meta profaná-lo ao extremo e atingir suas criaturas. Anuncia um trecho do Maleus Maleficarum, que foi um livro publicado no ano de 1487, assinado pelos monges dominicanos Jacob Sprenger e Heinrich Kramer. Quem eram eles? Inquisidores nomeados pelo Papa Inocêncio VIII para combater a feitiçaria. Na verdade, a batalha, entre aspas, começara muito antes, quando o Papa João XXII, no ano de 1320, declarou que a bruxaria e as antigas religiões pagãs eram nocivas ao cristianismo. No entanto, a perseguição foi oficializada em 1484 com a publicação da bula papal Summis Desiderantes Affectibus, no qual Inocêncio VIII condenava a bruxaria e dava poderes a Sprenger e Kramer para agir contra ela em solo alemão, na Alemanha. O fanatismo explícito no trecho citado, que eu acabei de ler, aparece em todas as linhas da obra de Kramer e Sprenger, que serviu como uma espécie de manual para orientar os inquisidores a reconhecer uma bruxa e os artifícios que supostamente poderia usar para iludi-los, além de orientações de como proceder legalmente para levá-las a julgamento. Olha que interessante. O livro ainda detalhava procedimentos de tortura para obter a confissão e as formalidades para a aplicação das penas. Um de seus capítulos tratava, abre aspas, das medidas judiciais no tribunal eclesiástico e no civil, a serem tomadas contra as bruxas e também contra todos os hereges. Fecha aspas, vírgula. No qual se apresentavam argumentos teológicos e jurídicos para a realização do processo. Entre muitas, entre aspas, preciosidades, o livro defendia teses como a de que o demônio se utilizava dos atos sexuais para apoderar-se das almas dos homens, usando para isso o corpo das bruxas, que seriam assim agentes, entre aspas, do maléfico. O Maleus Maleficarum foi elaborado na forma de perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Esse livro foi elaborado. E relata inúmeros casos de possessão demoníaca. Mas o que mais chama a atenção são algumas proposições sobre a natureza feminina, que o transforma em um verdadeiro manifesto do extremismo religioso e do machismo, como se vê nos trechos abaixo, em tradução livre do original em espanhol, ou agora em português. Abre aspas. Como propõem alguns sábios, há três coisas na natureza que não conhecem moderação na bondade ou no vício. Dois pontos. A língua, um eclesiástico e uma mulher, que quando superam os limites de sua condição, chegam às maiores alturas e profundezas da bondade e do vício. Quando governados por um espírito bom, se excedem em virtudes, mas se esse espírito é mau, se dedica aos piores vícios. Mas a razão natural para as mulheres serem mais propensas à bruxaria é que a mulher é mais carnal do que o homem. Olha que o manual fala. O que se evidencia pelas suas muitas abominações carnais. E deve notar-se que houve uma falha na formação da primeira mulher. Uma mulher que foi formada a partir de uma costela dobrada, isto é, uma costela do peito que se encontra curvada, e por assim dizer, em direção contrária à do homem. O livro diz isso. E por causa desse defeito é um animal imperfeito, que sempre engana.
E isso é claro no caso de a primeira mulher que tinha pouca fé, isso é Eva, está falando de Eva. E tudo isso é indicado pela etimologia da palavra, pois femina vem de fé e minus, já que é muito fraca para manter a fé. O texto ressalva que, porém, dessa natureza frágil da mulher, na manutenção da fé, esta não faltou à Virgem Maria, exatamente protegendo de cair em suas próprias armadilhas. Fica claro, portanto, que não importa o quanto sejam penitentes e que retornam ao caminho da fé, não se lhes pode punir como os outros hereges, com a prisão perpétua. É preciso que sofram as penalidades extremas. É preciso que sofram a penalidade extrema, diz o manual. E por causa das injúrias temporais que causam aos homens e aos animais, de várias maneiras, é que a lei lhes impõe tal pena. Isso é um trecho do Maleus Maleficarum. Mas a igreja não perseguiu as bruxas sozinha. Em uma época em que a religião estava em primeiro plano em todas as instâncias da sociedade, o Estado não ficaria de fora. Um exemplo é a Constituio Carolina. Constituio Carolina. O que é isso? Um conjunto de leis que muitos historiadores consideram como o primeiro código criminal da Europa, promulgada pelo imperador Carlos V, neto por parte materna de Isabel de Castela e Ferdinando de Aragão, espanhóis, que governou o Sacro Império Romano Germânico entre o ano de 1519 e 1556. Nele, o crime de bruxaria é igualado aos de homicídio e infanticídio, entre outros. Com isso, implicitamente autorizava o uso de tortura nas pessoas acusadas. Pior, a pena para a bruxaria era a morte no fogo. A pena para a bruxaria era a morte no fogo, de acordo com a Constitutio Carolina. Outro exemplo de que a justiça secular também estava preocupada com as bruxas são as Witchcraft Acts, ou leis da bruxaria, promulgadas na Inglaterra entre os anos de 1541 e 1735, que motivaram a perseguição e condenação de milhares de mulheres na Escócia e na Inglaterra. Esse é o Maleus Maleficarum.